versículo 25, tema ao amor ao próximo, evidência da vida eterna, que diz assim a palavra do Senhor: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Só até aqui. Meus queridos irmãos, amor ao próximo, evidência da vida eterna. Quando nós olhamos para esta passagem aqui, capítulo 10, versículo 25 em diante, nós vemos uma parábola. Na Bíblia temos aqui um título: a parábola do bom samaritano. Mas hoje eu não vou falar sobre essa parábola. Hoje eu vou falar sobre esse doutor da lei. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o questionamento desse doutor da lei. Essa é uma das mais belas parábolas que temos na Bíblia, e só aparece aqui registrado no livro de Lucas. Muitos acabam abordando ela, de uma forma alegórica, e também acabam errando na sua interpretação, perdendo a essência, perdendo aqui o ponto forte desta passagem. Quando nós olhamos, outros recomendam aqui a formação do caminho das obras. Porém, essa parábola é um repúdio às obras como meio de salvação. Não é aquilo que fazemos considerando uma obra meritória que importa, mas sim a atitude de confiarmos em Deus e no que Ele faz e fez e fará por nós. Muitas pessoas hoje, nesses anos que estamos vivendo, acham que pelas suas obras eles alcançarão o céu. Não. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é inválida. Mas a obra sem fé também é inválida. Mas a obra com intenções erradas também é inválida. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui um certo doutor da lei, versículo 25, tentando-o e dizendo, aqui nós vemos que só ama a Deus e ao próximo aqueles que foram transformados pelo amor de Deus. Então, realmente, se a pessoa foi transformada, se ela passou por esse processo de transformação, ela vai sim entender o que é amar a Deus
e também saber o que é amar o próximo. Interessante que desde o começo do culto já está sendo falado sobre esse assunto. E o que é amar ao próximo, pastor? Esse tipo de amor é nossa resposta ao amor de Deus, que Deus tem por nós, e não a causa da sua aceitação de nós. O amor ao próximo não é porque eu quero amar. O amor ao próximo não é porque eu decidi amar. Não, nós devemos amar o próximo porque nós, não merecendo o amor, fomos amados. Nós, não tendo nenhum valor, fomos valorizados. Nós não valíamos nada, fomos resgatados. E Jesus agora nos ensina: vá e faça o mesmo. Interessante que o texto aqui nos mostra com cores vivas um doutor da lei que quer aqui apanhar Jesus no contrapé e se torna prisioneiro no cipoal da sua própria armadilha. Ele quis vir a Jesus para tentar a Jesus. Sabe aquelas perguntas capciosas? A pessoa até sabe a resposta, a pessoa até sabe, e aí muitas das vezes vem com aquela pergunta capciosa para ver o que você vai falar, para pegar o que você falou e talvez usar contra você. E não era qualquer pessoa, não era pessoa simples, não era uma pessoa, não era, aqui a Bíblia diz que era um doutor da lei, uma pessoa instruída na palavra, uma pessoa que entendia da palavra. Mas, como Jesus fala, como é que tu estás lendo a palavra? De que maneira tu estás interpretando a palavra? Aqui nós vemos Jesus, ele vira a mesa, e o escriba que tentou pegar Jesus com as minúcias da lei, agora ele é capturado pela responsabilidade da graça. A lei salva? Não, quem salva é a graça. A lei condena, a lei desmascara, a lei te coloca numa posição de morte, mas a graça é pela graça que nós alcançamos a salvação, é pela graça. Mas o que significa graça, pastor? Graça vem do hebraico, vem do grego charisma. Charisma quer dizer o quê? Amor ou favor não merecido. Nós não merecíamos a graça, mas ele nos estendeu a graça. Ele nos alcançou pela graça. Quando nós fazemos na escola teológica o estudo ali do tabernáculo, nós temos ali um tabernáculo e uma maquete onde tem ali um véu, e o véu separa o santo do santo do santo. O véu separa ali a presença de Deus com o homem. Pastor, quem foi que colocou esse véu ali? O pecado que colocou o véu que faz separação entre nós e Deus. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles foram destituídos da presença de Deus. A Bíblia diz: porque todos agora pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem foi que colocou o véu? Interessante que esse véu foi tirado quando Jesus morreu. Para quem acompanha as quartas-feiras as lives, nós estamos no estudo de Mateus, e ali nós estamos falamos na quarta passada sobre Jesus no Calvário, ali quando Jesus foi morto, quando Jesus ali estava sendo crucificado, quando Jesus ali deu um brado de vitória: está consumado. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu era esse? O véu da separação, o véu que nos impedia de estar em contato com Deus. Mas agora fomos alcançados pelo quê? Pela graça.
por causa da graça. Pastor, quando olhamos aqui esse doutor da lei, o escriba, ele queria manter a discussão no nível complexo e filosófico. Hoje nós vemos, muitas das vezes, até em alguns púlpitos por aí, você não ouve mais palavra de Deus, você ouve filosofia. As pessoas hoje estão mais interessadas na idade do faraó, estão mais interessadas no tipo da pedra que carregava, que tinha água lá que foi multiplicada, estão mais interessados no tipo da areia, estão mais interessados do que falar de Cristo, a palavra de Deus. Mas por causa do que? Hoje estão virando filósofos. E vocês veem que eles mesmos, entre eles acabam se duelando, entre eles acabam se machucando, entre eles acabam ali, um matando o outro. Por quê? Porque não leva a lugar nenhum esses debates vazios. Nós vemos os doutores da lei aqui, eles vinham para Jesus com essas perguntas capciosas, e Jesus metia a palavra neles. Quer ver? Olha só, aqui nós vemos uma formação errada. Lucas capítulo 10, versículo 25, a parte A, diz bem assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas vamos ficar só na parte A. Eis que um certo homem, intérprete da lei. Engraçado, o texto começa dizendo um certo doutor da lei. Esse homem, ele era doutor da lei. Esse homem, ele era um experimentado professor na área da lei, da Torá. E a Bíblia diz que perito na hermenêutica, apesar da sua formação acadêmica, seu entendimento da lei era equivocado. O que é entendimento equivocado, pastor? Muitas das vezes a palavra está dizendo uma coisa e a pessoa está interpretando de outra maneira. E hoje nós temos que cuidar. Porque hoje, se você for olhar, adultério pode? A Bíblia diz que não pode, mas tem alguém que diz, mas fulano de tal na Bíblia também adulterou, isso aqui então pode. A outra coisa, pode? Não pode, é pecado. Mas na Bíblia vai ter sempre pessoas querendo distorcer a palavra para querer dizer, pode. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo uma geração podre, e isso não é dentro do mundo, não, isso é dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. E se você for prestar bem atenção, isso já vem de dentro da Bíblia desde o começo. Dá uma olhada no que Arão fez com a congregação de Israel. O que Arão fez? Arão mesmo que foi e tirou a oferta, Arão mesmo que fez a campanha, Arão mesmo que construiu o bezerro de ouro, Arão mesmo estava levando o povo de Israel a cultuar diante de Deus na forma que os egípcios estavam cultuando. E hoje não está mais diferente. As pessoas conhecem a palavra de Deus, mas elas estão cultuando da forma do mundo, da forma do Egito, e ainda estão dizendo, está na palavra. Porque quando Moisés foi questionar Arão, o Arão falou, o povo pressionou. Eu estava vendo que o povo estava se dispersando, não. Tem um versículo que diz, aonde se ajuntam as aves de rapina, né? Ali está. Aonde está? Não sei como é que diz o versículo. Aonde está o cadáver, ali se ajunta as aves de rapina. Então tu pode ter certeza, aonde tem pão,
vai ter bem pouca gente reunida. Mas aonde tem podridão, tu pode ter certeza, a galera toda vai estar lá. Isso a Bíblia nos ensina. Não espera uma grande multidão se você for querer servir a Deus da forma que Deus mandou. Sabe por que hoje a galera está todo mundo junto? Sim, porque estão fazendo da forma que bate na telha deles. Estão fazendo da forma que o mundo apresenta. Peraí, lá fora é assim. Se nós fazermos da forma que está lá fora, nós vamos conquistar o povo lá de fora. Negativo. Nós não fomos chamados para andar segundo o conselho dos ímpios. A igreja foi chamada para ser noiva, e noiva não anda como meretriz. Noiva é noiva. E não é qualquer noiva, noiva de Cristo. Então não, irmãos, a igreja ela é diferente, ela anda diferente, ela fala diferente, ela adora diferente, ela cultua diferente, tudo que ela faz é diferente. Você vê hoje muitas das vezes, as coisas sendo abertas. Não, mas pode, porque se nós não fazermos, nós vamos perder as pessoas. Não pode. Mas hoje, para não perder muitas das vezes as ovelhas, até os líderes estão entrando na dança, né? Para não perder as ovelhas, até os líderes estão cedendo a fazer. Graças a Deus que aqui não, é lá para o outro lado do mundo. Aí eu pergunto, e as ovelhas estão caminhando para onde, pastor? As ovelhas estão caminhando para o inferno, e a liderança está indo atrás, ou na frente. Mas nós somos chamados para fazer a diferença. Não adianta nós sermos conhecedores da palavra de Deus e mal interpretadores da palavra. Esse doutor da lei foi chegar para Jesus pedindo: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como que se a vida eterna é herdada por obras? A vida eterna não é herdada por obras. A vida eterna é herdada pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Porque se fosse depender de nós não alcançaríamos a salvação nunca. Não vá pensar que nós vamos conseguir, não consegue. Sabe por que nós conseguimos? Porque Ele nos achou, Ele nos tirou, Ele nos levantou. Ele disse: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas não somos perfeitos, não tem problema. Mas enquanto tu estiver comigo, eu vou te aperfeiçoando, eu vou te estruturando, eu vou te purificando, eu vou te santificando, eu vou te conduzindo. Mas permaneça perto de mim, anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou para Abraão. Aquele doutor da lei, ele tinha uma formação errada, ele tinha uma motivação errada também. Olha só, capítulo 10, versículo 25, a parte B. Qual que era a motivação dele, pastor? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se fosse nos dias de hoje, né? O que eu faço aí? Você quer que eu faça o que para separar um lugarzinho lá, né? Meu preferido, né? Tem gente que acha que tem preferidos no céu. Aqui na terra, né? Tem gente com esse pensamento, né? Eu vou tentar aí me achegar com segundas intenções, porque eu não, irmão. Existe discernimento na casa do Senhor. Se na casa do Senhor tem discernimento, você pode ter certeza, para entrar no céu, meu Deus do céu. Esse doutor da lei, ele estava chegando a Jesus com motivação errada. Queria fazer algo, mas queria fazer algo motivado no intuito de colocar Jesus à prova. Sua pergunta era honesta. O homem não queria aprender, ele queria embaraçar. Pastor, mas Jesus ninguém embaraça. Até Satanás tentou embaraçar. É só procurar lá, Mateus capítulo 4. Dali em diante você vê Satanás questionando a paternidade, questionando o
Ele é a própria palavra. Mas o problema é que as pessoas que estão ao redor de Jesus, essas pessoas muitas das vezes ouvem e elas acabam ficando assim, mas peraí. E quantas das vezes, meus queridos irmãos, nós, em vez de sermos ferramenta para esclarecer, muitas das vezes nós estamos embaraçando a mente de muitas pessoas, colocando na cabeça de muitas pessoas embaraços, porque Jesus não caiu nessa do doutor da lei. Porque o doutor da lei, no versículo 25, diz a Bíblia que ele veio com o intuito de tentar Jesus, o intuito de colocar Jesus ali numa como diz ali, uma sinuca de bico, ou numa saia justa, o linguajar popular. Mas não tem, Jesus já conhece o coração do homem antes dele abrir a boca. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é apta para discernir o pensamento e até a intenção do pensamento. Quando tu pensar em fazer alguma coisa, Jesus já sabe o que você vai fazer. Jesus conhece até nas juntas e medulas, divisão da alma e do espírito, aonde a medicina não consegue explicar. Jesus sabe, conhece. E lá veio o doutor da lei querendo tentar Jesus. Não adianta. Pode confundir todos que estão aqui te ouvindo, mas Jesus não confunde. Mas ele pensou. Vou jogar aqui uma pergunta aqui para Jesus e vamos ver o que vai dar, né? Mas Jesus conhece a motivação daquela pessoa. Jesus conhecia a teologia daquela pessoa, e aquela teologia que ele tinha era errada também. Versículo 25, a parte C, ali diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Engraçado. Aqui nós vemos um equívoco teológico do intérprete da lei na sua própria pergunta. Se o camarada é intérprete da lei, o camarada sabe o que a palavra diz a respeito da vida eterna. Na mente desse doutor, a vida eterna era uma conquista das obras e não uma oferta da graça. Irmão, nós não conquistaremos a vida eterna por mérito nosso. Por mais que nós queremos fazer, por mais que nós viemos a ser santinho, perfeitinho, nossa coisa, nós não alcançaremos a salvação por mérito nosso. A salvação ela já foi alcançada, e não foi por nossa parte, foi por parte dele. Ele, antes de criar o céu e a terra, ele já fez o plano da salvação. Olha só, o homem vai ser criado, o homem vai ser tentado, o homem vai falhar, porque o homem não é impecável, mas o homem não vai estar perdido. Eu já estou colocando à disposição, eu já estou sendo crucificado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, para que o homem tenha uma segunda chance. Nós fomos alcançados pela graça. A nossa salvação não é mérito nosso, a nossa salvação é por parte dele. O amor veio dele, o chamado veio dele, a escolha veio dele. Aleluia! O que é que pode fazer para alguém herdar algo? Irmãos, só os herdeiros legais herdam. Para herdar, precisa fazer parte da família. Quantas pessoas estão querendo ir para o céu, mas não querem fazer parte da família aqui na terra? Quantas pessoas querem ir ao céu, ter parte na herança que Deus já falou,
céu, não querem fazer parte, mas querem alcançar o quê? Só herda, só tem direito à herança quem faz parte do corpo. O doutor da lei aqui, ele estava equivocado na sua teologia. Ele queria conquistar o céu através das obras. Quem sabe era um homem que dava muita esmola, quem sabe era um homem que tinha ali muitos trabalhos beneficentes, quem sabe ajudava em tudo quanto ela não ajudava. Mas não, isso não vai trazer salvação. Isso não traz salvação. O catolicismo faz isso. Inclusive até na Bíblia deles, lá nos livros apócrifos, tem um versículo lá, se não for de memória, né? Que as obras, elas trazem salvação. Não sei se eu estou equivocado, mas E aí, pastor? Como é que fica isso? Agora Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus faz uma pergunta prescrutadora. Que pergunta é essa? Versículo 26, acompanha na sua Bíblia aí. Já estou terminando. Versículo 26, Jesus diz assim: e ele disse: que é que está escrito na lei? Como lês? Aqui nós temos duas perguntas que Jesus faz para o doutor da lei. Se fosse fazer hoje uma pergunta para certos doutores da lei, hoje, meu amigo, tu tomava um processo. Por quê? Perguntar para o doutor da lei. Se tem uma coisa que é difícil de conversar, é com a pessoa que se acha doutor da lei, né? Esse camarada importante aí, né? Vai perguntar, e aí Jesus pergunta para esse cara: o que é que está escrito? Ele deve saber o que está escrito, é doutor da lei. Mas a segunda pergunta, ela é mais profunda: é como é que tu lê? Como é que tu lê? Como é que tu estás lendo? Já que o homem era intérprete da lei e queria pôr Jesus à prova acerca da vida eterna, Jesus agora devolve a pergunta, não capciosa, mas colocando o doutor da lei no seu devido lugar, colocando ele na lei e apresentando a graça. Como é que tu está lendo a lei? Como é que tu está interpretando a lei? Como é que tu está cumprindo a lei? Se lembra da mulher que foi apegada em adultério? Olha como é que eles cumpriam a lei. Tem gente que gosta de cumprir a lei só para os outros. Quando é para si, vale tudo. Quando é para os outros, é inferno. Jesus chama a atenção desse doutor da lei. Escuta, o que é que está escrito na lei? Você sabe? Sei. Como é que tu lê? Como é que tu interpreta? Nós vivemos numa era, graças a Deus, que a igreja, ela quase 100% ela estuda a Bíblia. E ela não estuda para ser pedra de sapato na vida de ninguém. Ela estuda para conhecer a verdade. Todo dia nós temos aula de teologia e estudo bíblico. Graças a Deus. E dali nós tiramos pastores, dali nós tiramos obreiros, dali nós tiramos liderança forjada na vigória de Deus, liderança forjada no fogo, lideranças que tu pode ali contar com eles, porque eles na humildade fazem um trabalho excelente, eles somam e não dividem. Mas como é que tu estás lendo? Como é que tu interpretas a lei, doutor da lei? Aqui Jesus está pedindo para ele. Jesus devolve a pergunta. A lei, ela exige a perfeição absoluta e nenhum homem é capaz de atender às demandas da lei. Mas os fariseus cobravam a execução da lei na íntegra do povo. Mas quem é que consegue cumprir a lei? Tem uma parte ali que diz que aquele que errar numa lei só, de nada adianta as outras leis. Agora
quem é que consegue cumprir todos os 10 mandamentos na íntegra? Me diz, onde é que está esse santo? Aonde está esse homem? Interessante que Jesus ele fala para o povo dizendo: ei, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, tomai sobre si o meu fardo e o meu jugo é leve. O que Jesus estava querendo dizer? Anda comigo, porque se tu andar comigo, tu vai andar com a graça e com a misericórdia. Se tu andar com eles, é pura lei. Pecou, vai morrer. Adulterou, vai ser apedrejado. E vai ser do jeito que eles querem. Anda comigo, porque eu tenho aqui a capacidade de dizer: atira a primeira pedra quem não tem pecado. E o interessante é que naquele culto, quando Jesus estava ali falando, o povo foi saindo. E quando Jesus se levanta de escrever na areia, Jesus agora olha só para ele e a mulher adúltera. Ele é aquela que deveria ser ali apedrejada. Jesus olha para ela e diz: cadê teus acusadores? Ela olha: não tem ninguém mais aqui me acusando. Exatamente, atira a primeira pedra quem não tem pecado. E Jesus fala: eu teria a oportunidade, eu poderia te atirar, eu poderia tirar a tua vida, porque eu sou santo, não tenho pecado. Mas em vez de eu te atirar, em vez de eu te matar, eu vou fazer o que foi falado aqui um pouquinho atrás pelo presbítero Daniel: eu vou te perdoar, eu vou te dar uma nova chance, eu vou te reatar de novo com o Pai, eu vou perdoar a tua vida, vai, não peques mais. Os fariseus não faziam isso, os doutores da lei não faziam isso. Nós vemos aqui uma resposta comprometedora. Depois que Jesus pergunta para eles: o que é que está escrito e como tu interpretas? Agora o doutor da lei conhecia a letra da lei, mas não sabia interpretar. Sua resposta revela que ele não conhecia o propósito da lei, não conhecia a si mesmo e nem conhecia os fundamentos da salvação. A Bíblia diz: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo? Você consegue conhecer o teu coração? Você se conhece, ou você só se olha no espelho e diz: grandioso és tu. Se não fosse eu, mas se eu estivesse lá, eu ia fazer de outra forma, eu ia fazer dessa maneira, ia dar certo. Interessante que Pedro falou a mesma coisa. Pedro falou: Jesus, deixa que eu vou no teu lugar. Eu vou morrer no teu lugar. Jesus fala, irmão Antônio, para os discípulos: olha, essa noite todos vão se escandalizar em mim. Pedro diz: eu não. Talvez aí o André, Tiago, lá o João lá, ele é meio quietinho, talvez ele, tem cara muito de ser, Barnabé, então, eu não. E Jesus fala: tu vai me negar. Irmão, tem gente, Jesus falando: tu vai me negar, e as pessoas estão dizendo: eu não. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu ia morrer na cruz. E isso que Jesus fala: tu vai me negar, é dar uma provinha do pula fora. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o coração, Jesus conhece a intenção. Não adianta tentar enganar, não adianta tentar camuflar, não adianta tentar passar maquiagemzinha, não. Ou tu é Judas ou tu é Jesus. Judas ele traiu, mas não precisou nem estar na mesa da comunhão para trair. Já estava durante a semana, já preparando, já organizando o que aconteceu na mesa. Jesus só revelou: foi um traidor. Mas ele já estava traindo já quando andava com Jesus. Já estava traindo já quando estava mexendo na bolsa, já estava traindo. Já estava traindo quando olhava para a oferta. Quando a mulher estava quebrando o vaso de alabastro ali, ele já estava dizendo: nossa, para que esse desperdício? Por que não usa esse dinheiro para dar para os pobres?
Porque se Jesus quisesse sanar a fome da humanidade, ele sanava. Ele multiplicou 5 pães e 3 peixinhos para quase quantas mil pessoas? Quanto? Mais 5 mil. Homens, olha só. Olha aí. Você vê? Você acha que Jesus não podia? Claro que podia. Mas Satanás sabia disso. Jesus podia. Agora eu vejo algo interessante. Vamos lá. Olha a chuvinha gostosa. Uma resposta comprometedora. Já vamos encerrar. Doutor da lei conhecia a letra, mas não sabia interpretar. Mas vamos ver a resposta que ele deu para Jesus. A isso ele respondeu, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você faz isso? O doutor da lei, ele conhecia a lei, as exigências da lei, mas não sabia interpretar a lei, que é a prática. O maior problema hoje não é a lei, é a prática, é a vivência. Falar é fácil, mostrar frutos é que é difícil. Doutor da lei gostava de garotear, mas mostrar trabalho ele não gostava. E quando aqui Jesus pergunta, conhece a lei? Ele fala, eu conheço. Mas a lei não foi nos dada para a salvação. A lei foi nos dada para a condenação. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Deus dá uma lei. De todas as árvores tu pode comer, menos dessa. E a lei tem benefícios ou tem condenações. Se tu comer, tu vai morrer. Se tu não comer, tu vai viver. O que Adão fez? Me ajuda aí. Comeu? E aí, o que aconteceu? Morreu. A lei é assim. A lei não dá a chance de você dizer, eu quero uma segunda chance. Não, Senhor, a Bíblia diz, toda alma que pecar, morrerá. A lei mata. Entendeu? Não é você estudar a Bíblia que mata. Hoje nós vemos muitas pessoas que não gostam de estudar a Bíblia e usam esse versículo, dizendo a letra mata. Não, o que está falando nesse versículo? A letra mata é a lei mata. Não a palavra de Deus. A palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela nos revela o pecado, mas ela também nos revela o caminho da salvação. A letra mata, mas o Espírito vivifica, porque pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aonde eu encontro isso? Na palavra de Deus, a palavra que foi revelada, a palavra que se encarnou, lá no versículo 14 do capítulo 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e vimos a glória do unigênito do Pai. Como é que nós descobriríamos o céu, pastor? Através da palavra. Que palavra é essa? Palavra de Deus, que é o próprio Cristo aqui revelado para nós. Pastor, como eu queria que Deus falasse comigo. É só você ler a Bíblia. Abra a Bíblia, Ele é a palavra. Leia a Bíblia, você vai ver Deus falando contigo. 66 livros, Deus falando contigo, palavra inspirada. Aí se você for orar, aí mesmo o Espírito Santo vai usar essa palavra no teu coração, e você vai ser moldado, lapidado, vai ter interpretação da palavra. Interpretação da palavra não é o que bate na tua cabeça, não é o que você acha, que você gosta, que você, não, Senhor. Interpretação da palavra é o que o Espírito Santo te revela, e o que o Espírito Santo te revela não contradiz com a palavra já revelada.
Bíblia. Aí vai, né, caminhando, né? Porque é Deus que está falando, irmão. Paulo teve aí um probleminha com os irmãos de Bereia. Sabe por quê? Porque quando Paulo pregava, os irmãos acompanhavam na Bíblia. Acompanhava. Para ver se o que Paulo estava pregando estava lá. Hoje você vê tanta coisa, tantos cálculos, tanta invenções, e você procura na Bíblia, capa a capa. E olha, diga-se de passagem, eu ganhei uma Bíblia esse final de ano, né? Eu ganhei uma Bíblia, é o único jeito que eu perdoar o irmão que foi para o Brasil, ficou 6 meses lá e voltou. Ainda bem que trouxe uma Bíblia para nós, e foi benção, amenizou um pouco, né? Mas, irmão, acompanha na Bíblia, abra a Bíblia, estude a Bíblia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer ver um crente firme, um crente que passa pela prova, mas ele está firme, sabe por quê? Porque ele está na rocha, a palavra do Senhor. Ele está na rocha. Agora um Maria vai com as outras, é aquele que fica lá na areia, né? A areia é montável, a areia pode tudo, né? Hoje está valendo tudo. Hoje, fica quieto, Davi. Hoje está valendo tudo. É areia. Aí vem a onda e leva aquele bando de lixo, tudo para o mar. Com limpo e tudo. Vai tudo, morre tudo afogado. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Não apareceu lá na igreja. Mas cadê ele? Não sei onde ele está. O mar levou, a onda levou, o mundo levou, as concupiscências dessa terra levou. Mas tu olha aquele irmão lá, aquele coqueiro, né? Aquela palmeira ali, por que ela não vai, pastor? Porque ela está junto a ribeiro, mas ela está com as suas raízes na rocha. Vem a onda, vem o vento, vem a tempestade, ela até pode se dobrar, mas ela está firme na rocha. Botou meus pés firmes na rocha e um novo cântico na minha boca. Aleluia! Jesus esclarece para aquele doutor da lei. Jesus fala: conheces a palavra? Conheço tudo. Então Jesus fala ali assim, ó: então faz isso e viverá. Não é para você só conhecer, é para você botar em prática. Não é só para você ter ali a Bíblia na tua cabeça 100%, não, é para você botar em prática. Jesus fala no versículo 28, olha aqui que diz, ó: e disse-lhe, respondeste bem. Porque quando Jesus falou, conhece a lei, ele logo falou ali, né? Versículo ali todinho: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entender. E Jesus agora fala: respondesse bem, então faz isso e viverá. Qual era o problema do doutor da lei? Ele não vivia. Ele sabia, mas ele não vivia. Que nós possamos, meus queridos irmãos, não apenas saber, não apenas ser religiosos só para estar na casa do Senhor todo sábado, toda sexta, toda segunda, toda terça, toda quarta. Sempre tem alguém envolvido na palavra durante a semana. Mas que nós não possamos só apenas ser religiosos dessa forma, mas que nós possamos viver aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente é o que, pastor? Seguidor de Cristo, cristão. Então viva verdadeiramente esse cristianismo na tua vida. Eu tenho certeza que nesse 2025, se realmente Cristo vive em nossos corações, aonde tu passar, tu vai deixar um rastro de bênção, um rastro de vitória, um rastro de boa semeadura, um rastro de salvação. Por quê? Porque Cristo habita em você, não apenas na liturgia, não apenas mas no teu coração. Jesus falou para aquele doutor: disseste bem, faze isso e viverás. Vamos adorar a Deus? Quem vai adorar a irmã Lisa? É adorar o nome do Senhor, minha irmã. Faze isto e viverá. E olha que nós nem
palavra. Não adianta, Jesus falou assim, não adianta vocês me chamar de Senhor, e não obedecer o que eu digo. Obedeça a palavra do Senhor e viverás. Vamos adorar o nome do Senhor. Se coloca de pé, igreja, neste momento. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Faça isso e viverá. A Bíblia diz: há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que será, pastor? Porque eu não estou obedecendo a palavra, talvez. Porque eu não estou levando a sério os ensinos, talvez. Mas o cordeiro foi morto para que nós pudéssemos obedecer e alcançar a salvação. Espírito Santo,